presidente, deputado Júnior Moca. Vossa Excelência dispõe de 30 minutos, deputado. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, a mesa, e cumprimento todos os parlamentares da Casa. Senhor presidente, eu até pensei em deixar para tratar desse assunto que é de tamanha relevância para a próxima semana, na terça-feira, mas diante da relevância e da importância do tema, fiz questão de tratá-lo nesta data. O que me traz hoje, senhor presidente, é um assunto já que eu abordei há 2 semanas atrás, que foi objeto de uma indicação minha nesta casa, a pedido da Federação de Agricultura de Mato Grosso do Sul e da AproSoja, da Associação dos Produtores de Soja. E agora, senhor presidente, após a colheita de cerca de metade, 50%, pouco mais de 50% a 60% da colheita de soja, nós temos números mais reais para poder apresentar e demonstrar a preocupação com esse assunto para Mato Grosso do Sul. Não se trata aqui, deixando muito claro, de um discurso de direita ou um discurso de esquerda. Pelo contrário, é um discurso em defesa da economia de Mato Grosso do Sul. Ontem, senhor presidente, na segunda-feira, aliás, eu estive reunido na FamaSul, com o presidente da FamaSul, com o presidente da AproSoja e toda a diretoria, discutindo a gravidade do problema para o estado de Mato Grosso do Sul. Ontem, houve uma reunião virtual entre a FamaSul, a AproSoja, o governador do estado e o ministro da Agricultura, o Fávaro. E é importante salientar isso. Sai no jornal de hoje: crise na agricultura pode gerar 14 bilhões de prejuízo em Mato Grosso do Sul. Isso, quando se trata desse número, eu digo que ele é um pouco maior, porque nós temos uma quebra de safra estimada em 2.500.000 toneladas. Esse número, senhor presidente, representa 41,5 milhões de sacas. O que importa dizer que só esse número, isoladamente pela quebra, nós teremos aí, com valores atuais dos R$100 aproximadamente da saca de soja, um prejuízo da ordem de mais de 4 bilhões de reais. Aliás, 4 bilhões e 600 milhões de reais só na quebra. Se considerarmos a diferença de valor aproximadamente em torno de R$60 a saca em relação ao ano anterior, nós então teremos acrescido a esse valor dos 4 bilhões do prejuízo pela quebra, mais 12 bilhões e meio, o que perfaz algo em torno de 16 bilhões de reais. O que significa dizer, senhor presidente, que é extremamente importante. Isso não afeta só a base da economia, isso afeta a cadeia produtiva. E eu quis trazer aqui, senhor presidente, algumas reportagens na televisão, para que a gente possa justificar a gravidade do problema. E para chegar ao final dizer do que aconteceu ontem na reunião, né, e os avanços que nós podemos ter, pelo menos com o ministro da Agricultura, para tentar minimizar esse problema que afeta não só Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, todos os estados da federação, que são estados produtores, terão a sua economia afetada, onde a base dessa economia é a atividade agropecuária. Eu queria que a nossa equipe técnica aqui soltasse. Bassani, que segue na Alemanha. Milhares de agricultores fecharam avenidas e organizaram um protesto em Bruxelas, na Bélgica, bem na frente da sede da União Europeia. E essa manifestação acontece neste exato momento, em meio a uma reunião de cúpula do bloco. E é sobre essa movimentação que o Luca vai trazer informações agora para a gente. Essa era o último texto para mostrar a gravidade do problema, porque lá ainda para ser maior o problema, eu quero... É pela ordem, por favor. Essa é a última. Um negócio que está atingindo toda a cadeia. Isso, começa desde o início. Aqui, dentro das perspectivas que nós estamos visualizando, ainda irá se agravar muito mais. John Deere ameaça fechar fábrica de maquinários agrícolas no Brasil.
A fabricante, que no ano passado já havia demitido quase 500 funcionários, acabou de demitir agora mais outros 500 funcionários. De uma média de 30 pedidos de máquinas por dia que saíam da fábrica, hoje estão saindo 2, 3 quando saem. Isso é um sinal de quão grave chegou a crise financeira no agronegócio que está atingindo toda a cadeia. E olha que, dentro das perspectivas que nós estamos visualizando, ainda irá se agravar muito mais. A Cargill, uma líder global em comércio e processamento de grãos, manifestou preocupação com o crescente número de pedidos de recuperação judicial entre agricultores brasileiros. Durante um evento em São Paulo, o CEO destacou essa tendência como uma novidade jurídica alarmante para o setor. Essa situação ameaça a entrega de grãos e pode comprometer a capacidade de exportação do Brasil, líder mundial em soja, açúcar e outras commodities. A ANEC também expressou preocupações. Eu coloquei os 2 vídeos apenas para dizer, as indústrias de maquinário, elas já manifestam a preocupação, algumas já manifestando o interesse de fechar, as indústrias que são multinacionais, a fabricação de equipamentos no Brasil. A John Deere, que é a maior fabricante de equipamentos agrícolas do mundo, de 30 pedidos no ano passado, tem recebido por mês, está recebendo 2 ou 3. Isso afeta diretamente não só os funcionários que trabalham, mas toda a cadeia produtiva e toda a cadeia envolvida com o setor agropecuário, desde o vendedor, desde a revenda, da fabricação de insumos, de adubo, de combustível, de maquinário, de veículos, de caminhões, toda ela será afetada com esse problema da economia do país. Então é importante nós termos a atenção para isso, porque Mato Grosso do Sul também sofre as consequências. Primeiro, pelo problema climático na redução da safra. Mas o maior problema em termos de volume é realmente a redução drástica do preço do produto, considerando o ano passado, o custo de produção alto, e nós vamos ter realmente uma quebradeira, principalmente daqueles que são arrendatários, porque pagam em média 13, 14, 15 sacos de soja por hectare de renda e colheram muitos, principalmente aqui na região de Cidrolândia, de Maracaju, no sul do estado, em Dourado, colheram 30 sacos, 35, 40, não pagam custo de produção. Então, obviamente, esses produtores terão que recorrer à recuperação judicial. O assunto, o tema, ele é tão importante e relevante que ontem o governador do estado, acompanhado da FamaSul, acompanhado a pedido do senador Nelsinho Trade, o ministro da Agricultura, atendeu numa reunião virtual, e nessa reunião virtual o ministro se comprometeu em 15 dias a apresentar uma proposta de encaminhamento para tentar minimizar os impactos disso para os agricultores e pecuaristas também, dos 4 setores, para os produtores de soja, produtores de milho, gado de corte e também para o gado leiteiro. São as 4 áreas que serão atendidas segundo a reunião e a informação oficial que recebi pela FamaSul. E nisso estão previstos a prorrogação do custeio, da parcela de custeio que vence esse ano, que vence agora, e também a prorrogação da parcela de investimentos. Ou seja, os financiamentos de investimento, que é o maior problema, porque esses produtores adquiriram maquinário em 3, 4, 5 anos, e esses maquinários, essa parcela de investimento para esse ano, nos financiamentos até 3 anos, serão prorrogadas para o ano subsequente ao vencimento da última. Paga-se o juro para o vencimento da última. E as parcelas com prazo superior a 3 anos, o valor da parcela deste ano, ela será dividida em 5 parcelas anuais, o valor da parcela deste ano. Claro, pagando-se o juro correspondente a esse ano. Paga-se o juro, atualiza e prorroga-se a parcela, no caso até 3 anos, e divide-se. Isso é um alento. Eu acho que já pelo menos ajuda no sentido de não fazer com que esse produtor quebre agora, que a situação realmente é extremamente delicada.
E é importante salientar aqui uma coisa, que não são todos os produtores. Infelizmente, os eventos climáticos, eles não atingiram todas as regiões do estado. E uma mesma lavoura, às vezes, do lado da outra, dependendo da época de plantio, foi atingida pelo evento climático dentro de uma mesma propriedade, e a outra não. Então, o que afetou, na verdade, é a redução da produtividade média do estado, e isso faz com que nós tiremos de circulação da nossa economia cerca aí de 14, 15 bilhões de reais que estariam sendo injetados na aquisição de maquinário, né, no fornecimento, na recompra, porque esse produtor não vai ter condições financeiras para estar comprando o adubo, o fertilizante, a semente, e tudo isso movimenta toda uma cadeia produtiva e a economia do nosso estado. Por isso, um assunto tão relevante e importante para Mato Grosso do Sul. Se nós considerarmos esse valor de queda, se você somar ainda a queda e o problema que está havendo na agropecuária, o ano passado, nesse período, você vendia uma arroba por R$260. Agora, a arroba de vaca é R$190. São R$70 de diferença, com o custo de produção permanecendo o mesmo ou tendo acrescido. Então, o problema, nós não estamos vivendo um bom momento na atividade agropecuária, que é a base da economia de Mato Grosso do Sul. Então, essa casa precisa ter sensibilidade, e eu digo aqui, agora não é um momento, não é uma discussão ideológica, é uma discussão em relação à economia do nosso estado, que sofre os reveses. E o último vídeo, que foi o primeiro que eu ia colocar, só para encerrar, deputado Pedro Pedrocian, ele ofereceu a parte, o último vídeo era justamente as manifestações que estão havendo na Europa, e houve em Bruxelas, no último dia 26, reuniram todos os ministros de Agricultura, e lá os manifestantes da Europa inteira, porque eles não estão dando conta de pagar o custo de produção. A atividade está num momento ruim na Europa, mas a principal reivindicação deles é o rompimento do acordo bilateral com o Mercosul, em especial com o Brasil, por conta da exportação das commodities. Então, se está ruim, pode ficar pior, e nós perdermos um grande mercado, que é a Comunidade Comum Europeia, principalmente para a nossa carne. Então, assim, é um momento delicado, que merece a atenção, que merece a discussão, que merece o apoio desta Casa de Leis, do Governo do Estado, porque trata-se da economia de Mato Grosso do Sul, e aí estão sendo afetados não só o grande produtor, o agronegócio, estão sendo afetados todos os produtores, toda a cadeia. Por isso que está incluído, inclusive, na proposta a ser anunciada nos próximos 15 dias, até a bacia leiteira, que tradicionalmente é uma atividade desenvolvida nos assentamentos rurais. Por isso, eu venho aqui mais uma vez, eu acho que nós estamos na discussão desse assunto já há uns 15 dias, eu acho que a Casa tem feito a sua parte, a indicação foi uma indicação proposta pela Casa de Lei ao Governo do Estado, aos parlamentares federais. Quero aqui realçar nesse momento, o senador Nelsinho Trado tomou para si essa responsabilidade, pediu audiência com o ministro atendeu, né, por videoconferência, a FamaSul, a AproSoja atendeu ao Governo do Estado e se comprometeu em 15 dias, após uma discussão no Ministério da Fazenda, apresentar uma proposta que é mais ou menos nesses termos que eu coloquei aqui neste momento. Concedo a parte ao ilustre deputado Pedro Pedrocian Neto. Primeiro, para parabenizar Vossa Excelência pelo pronunciamento que faz, lançando um olhar para uma crise que está crescendo de tamanho. E é curioso porque, como esse setor teve uma prosperidade magnífica nos últimos anos, na última década, as pessoas, quando olham esse tipo de pronunciamento, acham que é choradeira de um setor. Acham que o setor, na verdade, está chorando de barriga cheia, como se o setor estivesse bem, com prosperidade, e tivesse uma pequena redução e agora está reclamando. Quero dizer para vocês com toda clareza, o problema existe, é um problema grave, vou reiterar, é um problema grave, que nós temos a confluência de inúmeros fatores. O problema climático está afetando?
Sim, está afetando. De que tamanho que é esse problema, o problema climático? Hoje nós produzimos 15 milhões de toneladas de soja, perspectiva que seja 12,5. Tá? Então é algo em torno de 20% aproximadamente. 20% na média. Tem lugares onde caiu 50%. Tá? Bom, mas ainda assim o maior problema, deputado Júnior, não é o problema climático, não é o problema de produção, é principalmente o problema do preço. Quando você vê uma saca de soja a 88 a 90 reais, quando no passado ela era 200, você vê que o problema é a rentabilidade da atividade. Porque os custos não baixaram na mesma proporção dessa redução do preço da commodity. Então, não vale a pena mais produzir, em muitos casos. E se você olha o custo de produção, você vê um óleo diesel a R$ 6,00, a R$ 7,00, como nós chegamos no passado. Os adubos, todos os insumos com valores muito expressivos. Muitos arrendamentos que alguém ia produzir, prometendo para o proprietário uma quantidade muito elevada de sacas de soja. Então, a maioria desses produtores estão com custos muito significativos, muito elevados, o preço da commodity não viabiliza a atividade, então nós estamos vendo agora uma queda que pode ser aumentada na próxima safra, porque tem muita gente que está tomando a decisão de sair da atividade. E o pior, ontem eu tive a oportunidade de participar dessa audiência virtual com o ministro Favaro, né? E ele mencionava sobre a possibilidade do preço da soja cair ainda mais, porque ela não está ainda na sua, no seu piso histórico, ela pode cair mais. Então, o que está acontecendo hoje, taxa de câmbio do Brasil, existe uma possibilidade de valorização, né? Então, o valor em reais pode cair mais, então isso aí pode se agravar no futuro. O que está colocado, eu acho que o ministro colocou de maneira adequada. São 3 medidas. 1, prorrogação do financiamento dos FCOs. Quem fez o investimento, uma colheitadeira, está pagando, etc. Está prorrogado até 3 anos, vai jogar para o final do contrato, pagando-se apenas os juros em 2024. Mas o principal joga para o final. Quem tem contratos mais longos, divide-se equitativamente o valor principal de 2024 nas outras parcelas. Prorrogam-se os custeios do Plano Safra. E uma terceira medida, complementar a fala de Vossa Excelência, é a concessão de um capital de giro para resolver os problemas de fluxo de caixa daqueles que estão muito pressionados e precisam de dinheiro novo. Tá? Então, esse recurso viria e seriam 2 anos de carência e 5 anos para pagar, com a possibilidade, aí são dois dinheiros que eles estão vendo. Um recurso em reais, que eles estão estimando em cerca de 8, falou até 8,4% de taxa de juros. O banco seria o BNDES, que teria uma remuneração do próprio banco da ordem de 5%, mais um spread do repassador, vai chegar lá em cerca de 8%, e um recurso em dólar, aí com uma taxa de juros menor, porém com o risco da variação cambial. Então, eu acho que o governador está correto, foi na medida acertada, a FamaSul e a Crisul também estão cuidando disso, tive a oportunidade de participar dessa audiência, mas, de novo, isso aí não vai resolver o problema, né? Isso não vai resolver o problema, é um problema de mercado, custo de produção tem que cair e nós precisamos ter resiliência nesse momento, sob pena de nós perdermos essa atividade tão importante e que até surpreende a opinião pública quando a gente diz que sojicultor está quebrando, né? No passado sempre teve tamanha prosperidade que as pessoas sequer acreditam que nós estamos vivendo isso hoje. Muito obrigado, deputado Pedro Pedrocian, pelo seu excelente à parte, incorporo ele no meu pronunciamento. O que nós não consideramos ainda é que, em função do evento climático, o tempo para plantio da lavoura do milho safrinha, que é outra safra que nós temos, ele está atrasado, né? Muitos ainda não colheram o seu soja e não tem tempo mais, né, de plantar o milho. Com isso, nós teremos, por consequência, uma redução grande no plantio do milho safrinha,
acarretando mais prejuízo ainda, né? Tanto na queda da produção geral, não só do Estado, mas do país em função disso, e, consequentemente, nós teremos também uma redução em função dos preços, né? Uma commodity, o preço está lá embaixo. Então, infelizmente, nós estamos vivendo um momento delicado. Não é um momento apenas que você trata do evento climático. Na verdade, como foi dito, o maior problema é justamente um problema de mercado mundial. Entretanto, o que chama a atenção, e os produtores, nessa prorrogação da parcela de custeio, que vence agora dia 30 de março, o que é que tem de importante essa prorrogação, o governo federal determinar, principalmente aos bancos públicos de economia mista que são sujeitos à legislação? Porque muitos produtores têm outros tipos de negócio com instituições internacionais. Mas, nesse caso, o que acontece que é importante é porque as trades que compram, as grandes trades que compram o produto, elas também firmam um contrato para frente e tem que entregar. E pressiona nesse momento porque sabe que o produtor tem que pagar a parcela dele e ele não quer ficar inadimplente. A prorrogação, pelo menos, dá um fôlego para ele esperar uma reação de mercado e poder vender melhor a sua safra. Essa é uma questão extremamente importante, porque só prorrogar para 6 meses não resolve nada, porque ele não tem outra produção. O que resolve é ele não estar pressionado nesse momento por conta de pagamento de dívida da instituição financeira, ele remunera com o juro adequado e, obviamente, ter um prazo e um fôlego para poder comercializar melhor a sua produção. Então, acho que são medidas importantes. Acho e entendo também que tanto as instituições representativas da categoria, a ProSoja e FamaSul, juntamente com o governo do Estado, e aí, vale dizer, com o aval, né, do ministro da Agricultura, né, essa discussão foi feita ontem, e nós teremos, dentro de 15 dias, um anúncio por parte do ministro, né, dizendo, obviamente, quais são essas medidas efetivas. O que foi dito ontem, a possibilidade disso, mas, obviamente, sob a dependência de um acordo com o ministro da Fazenda. Trata-se de dinheiro e, obviamente, os recursos que serão utilizados para isso, parte deles afetam de forma direta também os recursos públicos. Com a palavra, deputado Coronel Davi. Obrigado pela parte, deputado Júnior Mock. Apenas para elogiar o pronunciamento de Vossa Excelência e a parte também do deputado Pedro Cianeto, que com certeza enriquece os anais desta casa ao abordar um assunto tão importante para a economia do Mato Grosso do Sul e também do Brasil. E digo mais, deputado Júnior Mock, esta crise vivida no campo, ela está afetando de forma bastante negativa também os outros setores da sociedade, principalmente o comércio. Narrava aqui há pouco o deputado Rachioca, de que um amigo dele, cujo filho tem um comércio na Avenida Calógeras, há 11 anos, hoje ele não consegue ter o mínimo possível de venda para manter o próprio negócio. Quer dizer, vai se juntar a vários e vários empresários do centro de Campo Grande que estão fechando as portas de seus comércios por conta dessa crise. A crise no campo, com certeza, deputado Júnior Mock, vai impactar de forma mais negativa ainda este estado sombrio que o comércio aqui do nosso estado vem sofrendo. Então, elogio muito a forma, a qualidade do pronunciamento de Vossa Excelência, que traz para dentro desta Casa de Leis a abordagem de um assunto tão importante e que merece, por parte da Assembleia, uma tomada de posição, um acompanhamento das decisões e providências que estão sendo adotadas neste momento, para que a gente possa reverter esse quadro que é sombrio e traz realmente muitas preocupações. Parabéns, deputado.
Muito obrigado, Coronel Davi, pelo seu aparte, incorpora o meu pronunciamento e vou encerrar apenas ressaltando a importância de nós todos termos a preocupação, porque é uma preocupação realmente voltada pela base, pela economia, que não afeta o grande, afeta todos, porque a hora que você afetou, né, a base da economia, que é o setor agropecuário, por consequência, você afeta toda a cadeia. O posto vai vender menos, porque vai gastar menos, vai plantar menos, como vende, o fabricante fecha a indústria, demite, como o revendedor da máquina também está demitindo. Tem empresas de revenda de maquinária agrícola pedindo já recuperação judicial. Né? A cadeia não é só o maquinário, é o adubo que vende, é o agrônomo, o profissional que vai lá nas lavouras, enfim, é uma cadeia enorme que ela acaba se desestruturando. Quando você faz um cálculo como esse, é um cálculo apenas direcionado ao prejuízo da lavoura em si. Nós não estamos dizendo do prejuízo decorrente desse problema. Né, o reflexo que isso gera em toda a economia do Estado. Quando você faz um cálculo dessa queda, eu fiz juntamente com a redução do preço na agropecuária, que você não paga custo. Você hoje não consegue, na atividade pecuária, você não paga mais nem os custos para manter a atividade. Com isso, quando você soma, dá quase o valor de uma arrecadação anual do Estado. Nós aprovamos um orçamento aqui que o Estado prevê uma arrecadação de 25 bilhões. O prejuízo é mais de 20 quando você soma só o soja e a atividade pecuária. Então, você vê o tamanho disso, o que isso significa para o Mato Grosso do Sul. Então, se nós não tivermos essa consciência, nós temos que estar aqui, temos que discutir. Esse é um problema que vai bater nas nossas portas, com o aumento do desemprego, com a situação difícil, com redução de área de plantio, com endividamento, com ações de recuperações aí, lotando os tribunais, a justiça, nessa discussão que nós vamos ter que travar daqui para frente. Nós estamos só iniciando. Colheu-se aproximadamente 50% e 60% da lavoura, ainda tem um tanto. Aí a dificuldade maior é que o produtor que adquiriu, que tem um maquinário, ele não tem o que fazer, ele tem que plantar. Quando chegar em agosto, ele tem que plantar, porque senão é pior. Nós vamos ter redução de área, assim que muitos daqueles que não são proprietários, que são arrendatários, que ampliaram, que investiram no agronegócio, esses, com quase certeza, na sua grande maioria, vão, na verdade, ter problemas de ordem financeira e vão, boa parte deles, abandonar a atividade em que eles apostaram aí ao longo desses últimos 3, 4 anos. Mas, enfim, é um problema, nós temos que trazer, a Casa tem feito essa discussão, já tem uma posição que eu acho importante, e é preciso dizer aqui da rapidez com que esse tema está sendo tratado e buscadas as soluções dele. Então, é preciso também fazer esse reconhecimento. Espero, obviamente, que a gente, em pouco tempo, tenha palavras mais alvissareiras e melhores para falar a respeito do agronegócio. Mas, nesse momento, é um momento crítico e eles precisam. Né, aqueles que estão na atividade, que investiram, que acreditaram, que depositaram as suas esperanças do apoio do Poder Legislativo Estadual. É isso. Muito obrigado, senhor presidente.